Olá, meus amores, tudo bem? E aí, me contem como vocês estão. Eu estou bem e estou aqui para mais um conteúdo dessa semana para vocês. E aí, o tema que eu escolhi para abordar hoje é das manifestações espíritas. Dentro do espiritismo é sabido que a Terra ela é habitada por aqueles que estão encarnados, ou seja, por aqueles que têm um corpo físico, e por aqueles que já desencarnaram, portanto, perderam o corpo físico e estão agora no mundo dos espíritos. Mas esse mundo dos espíritos, ele não é distante, na verdade, ele fica aqui na Terra, só que no plano astral. Então, os espíritos dos homens que já habitaram a Terra, é perfeitamente possível deles estarem convivendo aqui com a gente, só que, logicamente, em uma dimensão diferente. E já que eles estão entre nós, mesmo que numa dimensão diferente, eles podem sim manifestar-se. Eles podem mostrar-se, revelar-se para nós que estamos encarnados. Muitas pessoas que conseguem ver esses espíritos são médiuns, ou se comunicar com eles de alguma forma, são ditos médiuns. Mas não é necessariamente um médium para que você possa perceber as manifestações espirituais que existem. Tirando todas as causas físicas, a gente pode então observar as causas espirituais. Então, das manifestações que os espíritos fizeram na época dos estudos de Kardec, foi revelado várias formas de manifestações que eles podem mostrar pra gente, tá, que estão presentes. A primeira manifestação que eles podem fazer, tá? Que foi uma das que foi mais estudadas por Kardec, são as manifestações físicas e espontâneas. Essas manifestações físicas e espontâneas, elas estão inseridas dentro dos ruídos, dos barulhos e das perturbações. Sabe quando você está, por exemplo, dentro do seu quarto, do nada alguma coisa cai? Tá tudo ok, tá tudo certinho. Do nada, um porta-retrato cai, um estalo, tá? Não só um, tá? Mas alguns estalos seguidos, alguns ruídos, tá? Como eu disse, excluindo-se todas as causas físicas, as que sobrarem são espirituais, tá? Então, existe, por exemplo, aqui mesmo, nessa casa que eu moro, quando eu cheguei, eu vou dizer que ela era mal assombrada, né? Mas na verdade ela era habitada por vários espíritos. Então, assim, quando eu me mudei pra cá, ela tinha várias manifestações desse tipo, tá? Então, tipo, ruídos, eu escutava como se fosse alguém andando pela casa, sendo que só tinha eu em casa e eu não estava andando, né? Situações de pancadas, tá? E não eram só pancada uma ou duas vezes, tá? Mas algumas pancadas seguidas, ok? E algumas perturbações, tá? Quando ele fala em perturbações, ele está falando aqui tanto em perturbações mentais, tá? Porque quando a presença de um espírito, principalmente quando ele é perturbado, ele acaba perturbando a gente de alguma forma. Mas existem também as perturbações físicas, tá? Que são os móveis que eles podem alterar, que eles podem mexer. E aí você me pergunta, Neuza, os espíritos têm influência sobre a matéria? Sim, os espíritos têm influência sobre a matéria. Então, as manifestações espontâneas, como eu disse, os ruídos e as pancadas e os barulhos do nada, tá? Eles são bastante comuns e muitos espíritos se utilizam desse tipo de recurso para realmente mostrarem que estão presentes, tá? Existem espíritos também que conseguem lançar objetos, tá? E aí, por isso que eu disse, um porta-retrato cai, uma chave cai, alguma coisa assim, algum objeto um pouco maior, um livro cai do nada, tá? Então, eles podem sim lançar objetos, até porque eles têm influência sobre o fluido universal, e aí dentro desse fluido eles conseguem manipular alguns objetos materiais. Nós temos as manifestações visuais, ou seja, que é quando os espíritos eles se tornam visíveis às pessoas.
tá? Mas não são todas as pessoas que têm aptidão, ou seja, que têm evidência ou clarividência para enxergar os espíritos de uma forma assim tão fácil. Mesmo assim, algumas pessoas que não têm essa faculdade desenvolvida, elas podem, em um relâmpago, digamos assim, né, em uma situação, tá, diferenciada, elas podem sim visualizar esses espíritos, tá? Então eles têm as aparições, tá? Na maioria das vezes nós os enxergamos na forma de vulto. Ah, eu vi um vulto. Ah, passou um vulto. Ah, eu senti um vulto, né? Então, os vultos exatamente são os espíritos, porque o que que acontece? Nossa visão, ela é o quê? Ela é 180 graus, né? A gente enxerga até aqui, né? E a gente pega essa visão toda aqui da frente, ok? Então, muitos desses espíritos, eles aparecem na nossa visão periférica, tá? Tão tal que quando você vê um vulto, se você olhar na direção do vulto, você não vai vê-lo mais, né? Então eles somem, mas é porque eles aparecem aqui na nossa visão periférica. E aí é mais fácil da gente vê-los, tá? Do que na visão frontal. Isso para quem não tem clarividência. Os clarividentes, eles já conseguem ver os espíritos em qualquer tipo, qualquer campo visual. Periférico, frontal, eles enxergam nem que eles não queiram, tá? E eles podem também aparecerem de várias formas, eles podem transfigurar-se, ou seja, muitas pessoas, principalmente às vezes veem seus parentes e os parentes estão com a fisionomia mais jovem, ou também dá pra gente ver questões de vestuário, que tipo de roupa está e tal. E isso tudo não precisa você exatamente, você pode ter a predisposição para a vidência, para a clarividência, tá? Mas você não precisa ser, aliás, nenhum médium tem mediunidade permanente, tá? Nós desenvolvemos potenciais mediúnicos, temos a faculdade, mas elas aparecem, tá? De acordo com a necessidade. E elas são cíclicas, tá? Tem um período elas aparecem, tem um período que elas somem, daqui a pouco elas voltam, ok? Então, isso também inclui-se nas pessoas que veem os vultos, né? São tipos de manifestações visuais que os espíritos fazem. Nós temos o fenômeno da bicorporeidade. O fenômeno da bicorporeidade é quando o espírito, ele se aparece em dois lugares diferentes para pessoas diferentes. É esse o fenômeno da bicorporeidade. E nós temos a transfiguração, que a transfiguração é quando o espírito ele consegue modificar sua aparência. Por exemplo, aparecer mais jovem do que quando a gente o conhecia, quando encarnado, ou aparecer mais velho, ou aparecer com outra fisionomia, tá? Então, isso tudo são fenômenos que estão dentro das manifestações visuais, ok? Então, esses dois tipos, tá? São um tipo de manifestações que Kardec estudou bastante, tá? E que estão contidas no Livro dos Médiuns. Se você quiser mais informações sobre o tema, leia, aliás, o Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 1, tá? Da segunda parte do Livro dos Médiuns, tá? Informa especificamente, tá? No capítulo 5 e no capítulo 6, que são os capítulos que abordam com mais profundidade a questão das manifestações espíritas. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo.